Ó, o Bolsonaro que se cuide, dá pra ver o desespero dele, ele estava ontem no evento, falou um monte, criticou o TSE novamente, criticou o PT, o Jacques Wagner, falou que o PT já tem certeza que vai ganhar a eleição, quer dizer, o Bolsonaro já tem certeza que vai perder também, pelo visto, e ele está apavorado porque houve uma reunião no sábado à noite, né? Sábado à noite, pleno no fim de semana à noite, se reuniram Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Lewandowski, e aí se reuniram vários senadores. Aí tem Jacques Wagner do PT, tem o Renan Calheiros, o Renan Filho, filho do Renan Calheiros, Randolph Rodrigues, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a Simone Tebet estava lá, estava o Everton Rocha, que vai ser candidato ao governador, ele é do PDT, estavam outros do MDB e vários outros políticos reunidos com esses 3 ministros do STF, para dizer o seguinte, eles vão fazer uma grande frente contra o golpismo do Bolsonaro, uma frente, vai se chamar um Fórum Permanente pela Democracia, não tem ainda um nome, eles vão decidir um nome nos próximos dias para esse Fórum Permanente e eles vão bater de frente com o Bolsonaro e com o golpismo dele. Nessa reunião, o Alexandre de Moraes deixou claro algumas coisinhas para os senadores. E eu vou falar, a chapa do Bolsonaro está esquentando muito rápido, viu? Quem aumentou o fogo foi o próprio Bolsonaro. E o problema é o seguinte, quem está na chapa é ele mesmo. Eu vou explicar aqui sobre a reunião, os planos dos senadores. O TSE também enviou na semana, faz mais ou menos 10 dias, enviou uma lista tríplice para novo ministro do TSE. O Bolsonaro vai ter que escolher um novo ministro para o TSE. E a lista tríplice desagradou. O Bolsonaro ficou irritadíssimo quando viu a lista. É aquela, se ficar o bicho pega, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Vou te falar da lista e tudo mais, mas antes, um segundo, se você é contra o Bolsonaro, se inscreva aqui no Plantão Brasil. Aqui a gente é oposição, que a gente faz resistência a esse desgoverno bandido. Pensa num desgoverno que está saqueando o Brasil por todos os lados, é o desgoverno Bolsonaro. Inclusive o Bolsonaro sabe que vai perder a eleição, por isso ele tem o plano aí de tentar um golpe, alguma coisa, e nós estamos aqui na linha de frente contra eles. Por isso, é um segundinho, é grátis, eu peço a sua inscrição. E ó, na descrição eu deixo também meus outros 2 canais, que é o canal Thiago dos Reis e o canal Cortes do Thiago, e também deixo o meu Instagram. E no primeiro comentário eu deixo as minhas outras redes sociais, peço que você se inscreva lá também, vamos aumentar a resistência contra esse desgoverno maldito. Agora, ó, vamos falar sobre essa reunião que teve, lista do TSE, e o que está para acontecer em 2023, porque ó, a chapa vai esquentar. Pois bem, vários senadores, e aí tem de direita, como a Simone Tebet, tem de esquerda, como o Jacques Wagner, o Everton Rocha, tem gente de centro, como o Renan Calheiros, estava lá o Randolph Rodrigues. Uma coisa importante, é que estava o Randolph e o Renan Calheiros. O Renan foi relator da CPI da Covid e o Randolph foi o vice-presidente. Eles estavam lá e eles cobraram dos 3 ministros o que vai acontecer depois da CPI da Covid, porque ó, eu falei, pode demorar, mas esses crimes não prescrevem amanhã ou depois. Demoram anos e anos e anos para prescrever. Muita gente vai ser presa. Demora, calma, demora, mas vai. Cobraram já reações. Ok. Aí nessa reunião, eles discutiram o seguinte. O Bolsonaro continua criticando o TSE, ele continua criticando a urna. Alguns senadores falaram para os ministros do STF, que já sabiam disso, olha, nós estamos contigo, nós vamos defender as instituições, mas nós precisamos que o STF também seja mais ativo contra o Bolsonaro. Não adianta ficar todo mundo calado. O que saiu ali dos ministros do STF que estavam na reunião para a mídia foi que pela primeira vez o STF se sentiu acolhido pelo Senado. Porque estava ali o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e até então ele até se encontrava com o Fachin, com o ministro. Teve uma reunião antes em que eles estava também o Fachin na reunião, estava o Gilmar Mendes, o Fachin, o Rodrigo Pacheco e o Lewandowski. E aí eles se reuniram, mas os ministros do STF não estavam se sentindo acolhidos, ou pelo menos apoiados pelo Congresso Nacional. Agora eles estão se sentindo mais acolhidos e também eles decidiram ali que vão chamar deputados para as próximas reuniões e para participar desse fórum permanente. E aí olha só, o Rodrigo Pacheco, olha que o Rodrigo Pacheco é um cara lerdo, tá sempre com aquele olhinho dele que não abre assim, sempre com aquele sorrisinho de canto de boca. O Rodrigo Pacheco fez um discurso duríssimo, não vazou ainda nada sobre o discurso que ele fez, mas ele lá falou na frente de vários senadores, de 3 ministros do STF, que ficaram de levar a mensagem para os outros ministros. Ele fez um discurso duríssimo contra o Bolsonaro e contra o golpismo do Bolsonaro, e dizendo que as instituições têm que começar a funcionar contra o que o Bolsonaro está fazendo, efetivamente contra ele. Só quem não estava lá era o
o Arthur Lira, que o Arthur Lira está mais preocupado em roubar dinheiro público, mas os parlamentares estão focados em acabar com o golpismo do Bolsonaro. Tá, isso tudo aconteceu, teve essa reunião, e aí, olha só, o Alexandre de Moraes, eu adiantei aqui, ele tem o inquérito das milícias digitais. Ele colocou um inquérito que é o inquérito daquela live do Bolsonaro, é um inquérito que investiga o Bolsonaro como centro do inquérito, o general Ramos e o general Heleno como dois pilares, e aí mais alguns militares. Ok, agora está no inquérito das milícias digitais. Ele não falou isso para os senadores, mas o que está dando a entender é que ele não vai acabar, e ele falou isso em algumas declarações, mas que não vai acabar o inquérito das milícias digitais. Esse inquérito vai seguir até depois da eleição, para garantir que quem for eleito seja diplomado e para garantir que depois da eleição, os responsáveis por essas milícias, que vão continuar cometendo crime, esse é o caso, eles vão continuar cometendo crime de atentar contra a democracia até depois da eleição. Então, o crime é contínuo, vai continuando o crime e não pode acabar a investigação. Então, depois da eleição, vão ser todos presos. Ou seja, a partir de 2023, o bicho vai pegar. É por isso que o Bolsonaro, ele falou ontem o Bolsonaro estava lá numa feira de supermercados, é uma feira, não é uma feira ou um supermercado, é uma feira, um evento, uma exposição, em que lá estão lá donos de supermercados do Brasil inteiro, a PAP é o nome dessa feira. Aí ele fez um discurso lá, aí ele falou, por Deus, eu jamais serei preso. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o Bolsonaro cita Deus para falar que ele jamais será preso. Também não é nem a 10ª vez, é muito mais do que isso, que o Bolsonaro fala, não serei preso, citando ou não Deus. Isso mostra que ele está com muito medo da prisão. Saiu uma notícia há alguns dias de que o Bolsonaro, quando ele demitiu o ministro de Minas e Energia, ele chorou. E que o Bolsonaro está tendo crises de choro constantemente, que funcionários do Palácio do Planalto veem o Bolsonaro gritando, ou o Bolsonaro chorando, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Não é a primeira nem a segunda vez que vazam notícias assim. Já vazaram quebra-pau assim do Bolsonaro com o ministro, que gente até do corredor, de fora da sala, e olha que tem corredor, tem uma antessala grandona, aí depois tem a sala do Bolsonaro, quer dizer, passou o áudio da sala dele para a antessala, para o corredor, e do corredor se escutavam os gritos algumas vezes, só para você ter ideia do Bolsonaro quebrando o pau com ministros. Ou seja, Bolsonaro tá à flor da pele, tendo quase ataque de nervos. Quem quiser comenta que eu faço um vídeo só sobre esses casos para você ver como o Bolsonaro tá à flor da pele. Ok, um cara que tá tranquilo, que acha que vai ganhar a eleição, não fica tendo crise de choro. Agora vamos à parte do TSE. O TSE, os ministros eu falei aqui e eles também deixaram isso transparecer para todo mundo. Eles vão olhar nessa eleição com uma lupa muito grande as contas de todos os candidatos, principalmente desses bolsonaristas que estão atentando contra a democracia. Os que cometerem crimes eleitorais vão ser caçados assim com todo o rigor da lei. Então os bolsonaristas vão ter que pisar em ovos nessa eleição para não cometerem crimes eleitorais. Ok, o TSE precisa de mais um ministro, tá? Agora só com 6 ministros substitutos. O Bolsonaro tem que indicar. Quem faz a lista tríplice é o STF, não é o TSE, é o STF. O STF fez uma lista com 3 advogados. Uma advogada, que é a primeira mulher negra a compor essa lista, e 2 advogados. O Bolsonaro, quando viu a lista, eu acho que aí ele teve ataque de choro. Aí o Bolsonaro chorou. Ele vai ter que indicar. Eu vou te falar quem são as 3 opções. Uma é uma advogada, Vera Lúcia Santana. Ela tem posts nas redes sociais em que ela diz: o governo Bolsonaro estupra indígenas e o governo Lula deu todos os direitos aos povos indígenas, deu mais direitos aos povos indígenas. Tem um governo que destrói a Amazônia e um que cuidou da Amazônia. Ou seja, essa advogada, ela é advogada, veja bem, ela não é juíza, ela não é desembargadora, ela não é promotora, ela não tem vaga em lugar nenhum, pelo menos ainda não, porque não foi escolhida para o TSE, está só na lista. Então os posts dela, ela é petista, assim, petista mesmo. Tomara que o Bolsonaro a escolha, digo inclusive. Pois bem, o Bolsonaro falou, pô, vamos ver os outros 2 da lista. Aí tem um outro advogado que ele fez pareceres positivos a favor da candidatura do Lula em 2018. Vamos lembrar, em 2018 o TSE, que está agora sendo atacado, né? Você vê como quem planta colhe. O TSE rasgou a lei e rasgou acordos internacionais, inclusive um tratado com a ONU, para impedir o Lula de ser candidato. E a ONU, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, falou: o Lula tem que ser candidato, não só isso, tem que ter direito aos debates que foi convidado, a das entrevistas que foi convidado, mas
o grande acordo nacional com o Supremo e com tudo, previa o Lula ser preso e calar o Lula na eleição. Porque imagina o Lula, candidato, da cadeia, ele ganha a eleição. E ele lá da cadeia, ele denuncia o Sérgio Moro. Não, a ordem era tirar o PT. Pois bem, você vê como quem planta ódio está colhendo aí o bolsonarismo, né? Aí, esse advogado, ele fez pareceres contra o que o TSE falava, dizendo, o Lula tem que ser candidato, tem tratado da ONU, tem leis. Foi indicado agora ao TSE, esse é o segundo da lista do TSE. Ah, ele também foi colega do Alexandre de Moraes, o cara é amigo do Alexandre, e fez pareceres a favor do Lula, também fez pareceres contra o impeachment da Dilma, pô, outro cara que é petista. Aí o terceiro da lista, uma lista tríplice, é um advogado que ele é advogado do União Brasil, que é o partido do Luciano Bivar, que brigou com o Bolsonaro. Eu lembro, o Luciano Bivar era o presidente do PSL, que era o número 17, que era o número que o Bolsonaro foi eleito. Brigaram, o Bolsonaro saiu do PSL e o Luciano Bivar fez um partido com o DEM, que é a União Brasil, ele é o presidente desse partido. Esse advogado, que é o advogado do partido, foi indicado, ele é o terceiro da lista. Ele também é advogado do Rodrigo Maia, ele é advogado de vários políticos e ele é apadrinhado, a indicação dele foi apadrinhada pelo Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do TSE durante o período eleitoral. E o Alexandre, como futuro presidente do TSE, falou, dos três da lista, esse é o que eu prefiro. Aí o Bolsonaro tá naquela, o que eu faço agora? Quem é que eu escolho? Tá um desespero pro Bolsonaro, porque quem quer que ele escolha vai usar todo o rigor da lei contra ele. E o Bolsonaro, ele queria gente como André Mendonça, o Cássio Nunes. E o André Mendonça até traiu uma vez, mas nas outras não. Ele faz o que o Bolsonaro manda. O Bolsonaro quer um pau mandado e não conseguiu. Tá ruim a coisa pro Bolsonaro. E a melhor notícia da semana é essa, ó, a partir de 2023, prepara que as prisões vão começar, o Bolsonaro já sabe disso, o Bolsonaro já tá berrando, esperneando, e ó, eu vou falar, quanto mais o Bolsonaro esperneia, melhor. E a nova tática do Bolsonaro, eu falei aqui em alguns vídeos, depois eu vou detalhar mais em outros vídeos, é ele estreitar, afunilar o número de apoiadores, ou seja, em vez de ele ganhar mais apoiadores, como tentar conquistar mais parcelas do eleitorado, não, ele tá focando só naqueles que são os mais radicais, para ver se eles ajudam a criar um caos no dia da eleição, na noite da eleição, né, após a eleição, ou depois do segundo turno e nos dias posteriores, para ver se o Bolsonaro consegue dar um golpe. Essa é a estratégia dele. A estratégia dele está sendo abertamente mostrada para todo o Brasil, vê quem quer e ignora quem quer. Muita gente da grande mídia segue ignorando, muita gente até nos tribunais superiores segue deixando o Bolsonaro assim, sem problema algum. Em vez deles irem para cima do Arthur Lira, irem para cima dos aliados do Bolsonaro, irem para cima de todo mundo, não, deixa lá o Bolsonaro com o golpismo dele, vamos ver onde vai dar. Olha, aqui o nosso carro de som lá em Campos do Goytacazes. Aqui, ó, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, as minhas outras redes sociais. Agradeço aí o pessoal do Cinco de Petro Norte Fluminense. Vamos continuar indo aí pra cima desse desgoverno maldito. Falou.